Olá! Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as atividades do gestor aqui nas unidades do MAAT. E a gente vai começar isso pelo começo, que é criando quadros, né? Então vocês viram que a gente tem todas as atividades, as listas, os processos distribuídos, tudo ocorre dentro dos quadros, né? E estes quadros, normalmente, a gente cria um quadro para a secretaria e um quadro para o gabinete, mas também vocês já sabem que é possível criar um quadro que tenha atividades do gabinete e da secretaria ao mesmo tempo. E aí, como é que o gestor faz para fazer isso, né? Ele vem aqui nessa função criar novo, para ele criar um quadro. E a primeira coisa que ele precisa escolher aqui é qual é o tipo de quadro. Se é um quadro de secretaria, se é um quadro de gabinete ou se é um quadro de secretaria/gabinete. Por mais que na sua unidade já tenha um quadro de secretaria e gabinete, por muitas vezes é necessário criar mais um quadro para uma situação específica. A gente vai simular algumas delas aqui. Nós estamos fazendo aqui primeiro um exemplo de primeiro grau e depois a gente vai fazer um exemplo do segundo grau, né? Então imagine que a gente não tem esses quadros de secretaria e gabinete já criados, a gente vai criar aqui do zero como funciona. Então eu vou fazer aqui o primeiro de secretaria e aqui eu posso colocar um nome para esse quadro. O nome, você tem uma certa liberdade, então eu posso colocar, por exemplo, primeira vara civil, por exemplo. Não teria necessidade de que o nome do quadro seja secretaria. Eu vou colocar aqui secretaria MAAT, por exemplo, só para a gente diferenciar da outra secretaria que já está criada. Aqui em órgãos julgadores é interessante porque aqui vai aparecer todos os órgãos julgadores que a sua unidade judiciária tem. Aqui no meu caso está aparecendo a primeira vara civil, o primeiro juizado de violência doméstica, porque aqui é só um teste, né? Mas imagine que você está lá, por exemplo, no JEC de Parnaíba, que tem a sede e mais 2 anexos. Então vai aparecer todas as suas unidades aqui. E é que é nesse momento que você pode segregar o acervo da sua unidade judiciária já no início pelo órgão julgador. Então eu posso vir aqui e dizer que nessa secretaria ela vai ser apenas da primeira vara civil. Ela não vai comportar aqui os processos do outro julgador. Por mais que o exemplo aqui seja esdrúxulo, né? Mas dá para vocês entenderem essa questão de ter mais de um órgão julgador na mesma unidade. Então, como eu selecionei aqui só a primeira vara, eu posso botar aqui, por exemplo, primeira vara. Primeira vara. Certo. Então, eu tenho aqui que é a secretaria da primeira vara do MAAT e aqui tem algo que é bastante importante também, que são os órgãos secundários, né? Então, aqui a gente vai ter todos os tipos de órgão que está aparecendo hoje lá, órgãos julgadores, né, que está aparecendo nesse órgão, na primeira vara civil. Então eu tenho um juiz de direito substituto, eu tenho um juiz de direito substituto do cartório, eu tenho um juiz de direito auxiliar, titular da secretaria, titular do cartório, auxiliar de cartório, auxiliar da secretaria. Se a gente não escolher nenhum desses órgãos julgadores, ele vai pegar todos, que é o comportamento padrão, né? Eu quero pegar todos os órgãos julgadores da minha unidade judiciária. Mas existem situações onde a unidade judiciária ela tem 2 magistrados, por exemplo, juiz auxiliar e juiz titular. E aí é nesse momento que a gente consegue ter um quadro separado. Então é bem comum as secretarias elas serem conjuntas, né? Eu tenho uma secretaria que atende o juiz titular e o juiz auxiliar, mas os gabinetes têm assessores diferentes. Então a gente pode, por exemplo, ter um quadro de secretaria que a gente vai selecionar aqui todos os órgãos julgadores ou deixar desselecionado, que ele vai pegar todos, né? E, por exemplo, a gente faz essa unidade que a secretaria ela é integralmente para todo mundo e depois eu faço outro quadro de gabinete que vai atender apenas o juiz auxiliar ou apenas o juiz titular. Então vamos terminar aqui o de secretaria e depois a gente faz o quadro de gabinete para ver como fica, né? Aqui você tem também a escolha de qual vai ser ali a imagem da área de trabalho do MAAT. Se vai ser apenas uma cor, né? Você pode escolher uma cor aqui ou imagens. Essas imagens aqui são imagens que você pode escolher, são imagens gratuitas, então não tem questão de direito autoral. Então vamos escolher aqui, por exemplo, essa praia aqui, né? Quem fechar, então se a gente clicar aqui em concluir, o MAAT vai criar pra gente nesse momento o quadro já está criado, né? Então pra gente seguir nesse nosso exemplo, vamos fazer agora aqui, por exemplo, um quadro de gabinete que seja do gabinete primeira vara civil. E aí como é que a gente vai fazer para esse gabinete funcionar, né? Vou botar aqui, por exemplo, juiz auxiliar, por exemplo. Então venho aqui, coloco que é apenas da primeira vara e nos órgãos secundários eu vou dizer que eu quero apenas do juiz auxiliar, então vou botar juiz de direito auxiliar, juiz de direito auxiliar cartório, juiz de direito auxiliar secretaria.
Então eu vou pegar aqui todos os processos que seriam do juiz auxiliar e aqui vou escolher uma outra foto. Pronto, agora a gente já tem 2 quadros que a gente criou, né? Vocês vejam que agora a unidade tem 4 quadros. Se por alguma razão isso acontecer, você criou, eita, criei e fiz errado, não queria criar esse quadro, não tem problema, você pode vir aqui nos 3 pontinhos do quadro e clicar em arquivar. E aí ele vai arquivar esse quadro para que ele não fique lá ativo na unidade de vocês. E aqui ficam os quadros arquivados, porque se por alguma razão você tiver feito esse arquivamento sem querer, você pode desarquivar o quadro aqui, certo? Então a gente criou aqui 2 quadros e se a gente fosse continuar nesse exemplo de dividir secretaria de gabinete, a gente precisaria agora criar o quadro para o juiz titular. Então para a gente fazer isso, basta vir aqui, gabinete, Gab, primeira vara civil, juiz titular, por exemplo. Se a gente fizer assim, e vier aqui no órgão julgador, botar a primeira vara, e aqui a gente colocar agora só o juiz de direito titular, o que a gente teria, pessoal? A gente já teria essa segregação do acervo por esses quadros que a gente criou, né? Deixa eu só colocar aqui uma foto para ficar mais esteticamente agradável. Pronto. Aí, pessoal, o que é que a partir de agora já começa a acontecer? Antes da gente entrar nos quadros, né? Se a gente vier na área de relatórios e clicar aqui em tarefas do PJE, a gente já vai ver esses quadros que a gente criou. E se eu, por exemplo, escolher aqui esse gabinete civil e colocar aqui acervo todos, né, para a gente ver todos os processos desse gabinete, ao entrar no relatório, se a gente for olhar aqui as tarefas que vão ser relacionadas, a gente já vai ver essa segregação. Então, vendo aqui, ó, então todos os processos são do juiz de direito titular, a gente não vai ter nenhum processo do auxiliar. E se a gente usar aqui o gabinete do juiz auxiliar, a gente só vai ver os processos, se essa unidade tiver, né, juiz auxiliar, ela não tem, então não apareceu nenhum processo. Então essa separação que a gente pode fazer, ela pode ser bastante útil para você dividir essa questão de juiz de direito auxiliar e titular, mas também para você dividir ou somar secretarias. Então, no caso do juizado especial, que eu tenho, por exemplo, a secretaria da sede e a secretaria de 2 anexos, eu posso ter um quadro do MAAT para a secretaria da sede e para cada anexo separadamente, então ter 3 quadros de secretaria, mas também poderia ter um quadro somando os processos das 3 secretarias. E aí com isso a gente tem essa possibilidade de ter não mais a ordem cronológica de cada anexo, né, mas a ordem cronológica do juizado como um todo, permitindo aí essa questão de melhor dispor da carga de trabalho que vocês têm no conjunto das unidades, né? E aí, para que a gente também tenha um exemplo aqui de segundo grau, eu vou fazer aqui a mesma criação para vocês terem uma ideia de quais as diferenças do primeiro para o segundo grau, né? Então aqui a gente vai fazer da mesma forma, vai clicar em novo, vamos fazer primeiro o quadro de secretaria, no segundo grau as secretarias são chamadas de coordenadorias, né? E aqui eu vou ter o órgão julgador, nesse caso aqui tá com o desembargador Haroldo Ren. Então cliquei no órgão julgador e o que é que ele vai me permitir agora? Vai me permitir ver os órgãos secundários, que seriam os órgãos colegiados, né? No primeiro grau a gente tem a divisão entre o tipo do magistrado que está atuando na unidade, né? O tipo do cargo, se é titular, auxiliar, se é substituto. Aqui a gente tem os órgãos secundários, são os órgãos colegiados. Então aqui me permitiria, por exemplo, criar um quadro que só vai ter processos do Tribunal Pleno. Então poderia vir aqui e colocar a coordenadoria pleno. E o que é que isso vai fazer? Isso vai me permitir ver todos os processos em que o desembargador Haroldo é o desembargador relator e que são do órgão julgador pleno. Então se eu vim aqui em relatórios, tarefas do PJE e colocar a coordenadoria pleno, a gente já vai ver essa separação. Então a gente tem aqui apenas 27 processos. E aí estes processos eles estão lá na coordenadoria do pleno, então a gente pode ter esse mesmo raciocínio. Eu posso ter um gabinete e ver todos os processos de todos os órgãos julgadores, ou eu posso ter, por exemplo, um gabinete para a Câmara Civil, um gabinete para a Câmara de Direito Público, um gabinete para o pleno e um gabinete, por exemplo, para as câmaras reunidas cíveis. Ou eu posso ter um gabinete para o cível
ir para o pleno o possível e para o direito público junto, né? Civil e direito público, e outro para câmaras reunidas e pleno. Então vocês ficam com essa mobilidade, essa possibilidade de criar os quadros a depender da situação da unidade de vocês. Então essa aqui foi a criação dos quadros. Espero que vocês tenham entendido como que funciona e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais!